Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós estamos falando sobre junho violeta. E nós estamos num consultório de oftalmologia. Com ele que é o Dr. Marcelo Tojar. Ele é oftalmologista especialista em córnea. E ele é médico do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. Mestre também pela Unifesp e doutorando pela Unifesp. Diretor da Sociedade Brasileira de Córnea e Banco de Tecidos Oculares. Coordenador do Ambulatório de Ceratocone da Unifesp. Autor do capítulo do livro internacional lançado nos Estados Unidos sobre ceratocone, traduzido no Brasil agora em 2025. Autor e coordenador da seção do livro de ceratocone e integrante do LITES, Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde da Unifesp. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. Você é um amigo muito querido e... Já operou eu também? Sempre que precisar de mim, estou sempre à disposição, viu? Eu acabei conhecendo essa grande figura, mas a figura no sentido de carinho, tá? Ele é um médico, pesquisador, mestre, doutorando, etc. E escritor e referência no mundo todo. E aí eu tinha uma dificuldade terrível de enxergar, no olho esquerdo principalmente. E aí uma vez vim aqui e ele me colocou uma lente. Eu falei, olha, ninguém resolve, eu só vim fazer meu óculos. Ele falou, peraí, deixa eu pôr uma lente aqui e tal. Aí eu olhei assim, comecei a enxergar, comecei a chorar, porque teve a esperança de voltar a ver. Então você que tem um ceratocone, você que tem dificuldade, talvez esse episódio é para você. Nós estamos em junho violeta. O que é o junho violeta e o ceratocone? Conta um pouquinho para nós da sua especialidade, para a gente poder ajudar. Em 2018, o Dr. Renato Ambrosio, do Rio de Janeiro, que esse é um dos grandes no mundo mesmo, eu sou só um colaborador e assim, me dedico minha vida, minha paixão é ceratocone realmente. Tirar as pessoas da fila do transplante. Eu te falei isso. A minha missão de vida. Eu falei para você, e é verdade. Eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir diminuir a indicação de transplante. Eu acho que a gente faz transplante, eu amo transplante. Transplante foi a razão pela qual me apaixonei por oftalmologia. Eu estava no 6º ano de medicina, e no 6º ano de medicina a gente fica escolhendo o que vai fazer de residência. E eu queria muito cardiologia na época, estudava muito cardiologia, e em um determinado momento não me satisfez mais. No momento eu falei, não é isso que eu quero, e eu queria uma nova área. Um amigo que era anestesista falou, Tojar, por que você não faz oftalmologia? Eu falei, poxa, oftalmologia, fazer óculos, pô, eu gosto de operar, não sei o que. Ele falou, mas você não está entendendo, oftalmologia opera. Eu falei, mas opera o quê? Poxa, amanhã eu estou no centro cirúrgico, eu vou estar anestesiando para os oftalmologistas. Eu fiz medicina em Santos e eu estava no 6º ano na Santa Casa de Santos. Santa Casa de Santos é o hospital mais antigo do Brasil. É um hospital gigante, tem 700 leitos. E as enfermarias eram enormes, assim. Eu estou com 32 anos de formado, só faz 33 anos. E o dia que eu entrei no centro cirúrgico, eu vi um grande cirurgião de Santos, Dr. Bois, fazendo um transplante. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso é a paixão da minha vida, é isso que eu quero fazer. É como se você conhecesse sua namorada que na balada e olhasse e falasse assim, vai ser minha mulher, eu vou casar com ela. Vou casar e vou ter filhos. Foi isso. Anos depois eu estava num congresso fazendo uma palestra e vi o Dr. Bois na plateia e tive a oportunidade de agradecer ele. Então, assim, fechou esse ciclo, né, de inspiração. Que legal. E aí eu tive grandes professores na minha vida. Eu tive a sorte de fazer uma excelente residência, até que em Jundiaí eu fiz residência. Na época, a nossa residência era a melhor do país, estava ficando em primeiro lugar na prova nacional de residência médica. Tive inspiração da doutora Marta Sartori, professor Rubens Belfort, lá da Escola Paulista. Nossa, se eu começar a falar aqui, eu vou ser injusto. Doutora Ana Luísa, doutora Denise de Freitas. Então, assim, eu tive muitas inspirações que fazem parte de mim hoje, e esse sentimento de ter uma missão a ser cumprida é um misto do que eu vivi com essas pessoas que fazem parte da minha vida. Então, o departamento de oftalmologia hoje
Ele é o melhor da América Latina, a gente recebeu o prêmio pelo 3º ano seguido, entre os 20 melhores departamentos de oftalmologia do mundo. E, assim, é um prazer estar toda quarta-feira lá. É uma coisa maravilhosa. A gente sabe que, às vezes, é a última porta que as pessoas têm para bater. Sim. E se torna uma missão a todos. O departamento é muito grande. A gente faz em torno de 120, 150 consultas por semana de ceratocone. Então, assim, é um serviço realmente ímpar. Não conheço nenhum outro serviço no mundo com esse tamanho de atendimentos. E essa missão de falar assim, eu preciso cumprir com isso, parece que é uma coisa divina, né? Uma coisa que quem faz medicina por amor entende essa paixão. Vira meio que uma doença do bem, né? Aquela coisa de falar assim, eu não vou sossegar enquanto... É uma ambição do bem. As pessoas acham que a ambição às vezes é só dinheiro. A ambição às vezes é eu querer tirar as pessoas da fila do transplante. Sim, é uma ambição, pessoal, tá? Sem dúvida. Né? Assim como uma pessoa tem a ambição de ter uma família feliz, né? A ambição é esse desejo ardente em função disso. Um grande propósito para a vida. E esse propósito, explica para quem está em casa o que é o ceratocone e como que a gente tem que se prevenir na conscientização do junho violeta. Então, ceratocone é uma deformidade da córnea. Ela faz com que a córnea perca o seu formato original e comece a formar um bico. Vem da palavra ceratocone, vem de ceratus, que é córnea, cone, formato cônico. Essa deformidade, até então, não se tratava. Tratava com óculos até um determinado ponto, e depois dos óculos, a pessoa fazia o transplante de córnea. Então, os primeiros transplantes de córnea também muito precários, não se tinha os fios de sutura que se tem hoje em dia, os trépanos, né? Trépano é um tipo de bisturi que a gente tira a córnea redondinha para recolocar no lugar. Então, as coisas foram evoluindo de uma forma até que 30 anos atrás, o Dr. Paulo Ferrara implantou os anéis corneanos que já existiam para tratamento de miopia, né? Os primeiros anéis corneanos foram implantados pelo professor Walton Nosek, que também é uma grande inspiração para todos nós, em 1981. E o Dr. Paulo Ferrara começou a implantar segmentos. Ele teve a ideia de como fazer isso. Pesquisou e a vida dele é dedicada até isso. Um grande amigo, aliás, um grande abraço ao Dr. Paulo Ferrara, também é uma grande inspiração para todos nós. E aí mudou realmente a vida de muitas pessoas. No início, 30 anos atrás, a gente implantava anéis em pacientes que já estavam na fila. E era muito triste você não ter outra alternativa. Significa assim, eu vi que você tem uma doença, só que eu não posso te ajudar. Eu posso te ajudar fazendo um transplante. É uma excelente opção transplante de córnea. Não é ruim, não é isso que eu estou querendo dizer. Porém, é uma opção que você vai trocar a sua córnea, que biologicamente é 100% compatível, por uma outra córnea. É uma cirurgia de baixo risco? Não. É uma cirurgia que, dentro das cirurgias em oftalmologia, por mais que a gente tenha hoje os transplantes lamelares, que são muito mais seguros, a gente pode ter uma complicação que, se não fizer a cirurgia, não tem. Agora, a indicação de tratamento vai depender de cada paciente. Existem pacientes que não têm indicação de anel. Existem pacientes que só transplante de córnea. Às vezes as pessoas imaginam assim, eu tive diagnóstico de ceratocone hoje. O que eu faço? Aliás, uma novidade em primeira mão que você não estava sabendo. Terminei de escrever um romance, tenho ceratocone, o que faço agora? Está pronto, está indo para a editora já. Tá? Terminei faz um mês isso aí. É voltado para o paciente. Que o paciente que acabou de descobrir que tem ceratocone, o que eu vou fazer? Então, é isso que eu queria falar. Que você que tem uma dificuldade visual e tem também o diagnóstico de ceratocone, existem coisas modernas, mas esse romance vai trazer bem o sentimento, né? Isso. Por quê? Eu vou falar para você, foi um acidente de carro e provavelmente, eu não sei se isso levou ou não, ele sabe melhor do que eu, mas o sentimento de esse olho já não tenho mais, né? Que agora eu operei e tá tudo bem. E o outro fala, se acontecer qualquer coisa, eu vou ficar cego, né? Porque é como se tivesse, para quem não sabe, o ceratocone acentuado, só para você que é em casa, é como se tivesse uma chuva muito grande, eu estou falando com o paciente, tá? Ele é melhor. Uma chuva muito grande de tempestade, o para-brisa não está funcionando direito do seu veículo, e você tem uma luz vermelha de carros lá na frente, e você pisca, mas fica tudo embaralhado, assim, fica tudo... Então a sensação de impotência, e dá uma agonia. E eu lembro que, sem querer, uma vez, meu filho estava brincando com o brinquedo e bateu dentro do meu olho e sangrou. Mas era o olho com ceratocone. E eu falei para mim, né? Eu chorei muito, mas ainda bem que foi só um susto. Mas se fosse o meu olho bom,
eu poderia ficar inválido, né? Porque Sim. eu vivo, né, para olhar microscópio dentro do laboratório. Sim. Quem, né, hoje, né? Então, essa esperança desse tratamento... Então, primeira pergunta para quem está em casa, que é uma curiosidade. A pessoa no espelho percebe ou existe um exame específico? Não, que é isso que é assim, importante. O que a gente vê hoje em dia é que os o ceratocones diagnóstico. chegam tarde para a gente fazer diagnóstico. Então é uma doença progressiva que normalmente acomete adolescentes. Quanto mais cedo acometer, mais grave potencialmente é o caso. Ou seja, uma criança de 9, 10 anos que tem ceratocone, coça muito os olhos, a córnea ainda está mais mole do que no adulto. Então, ou seja, o colágeno está distribuído de uma forma que está mais frágil àquela agressão que vai estar sofrendo do coçar, né? Então, assim, é muito importante levar o oftalmologista, não é por causa do ceratocone, tem um monte de outras doenças. Ver se está tudo bem, fazer biomicroscopia, que é examinar no equipamento se o paciente tem alguma alteração ou não. Olho seco, blefarite, tem uma série de outras coisas que podem trazer consequências não tão graves como um descolamento de retina, por exemplo. Então, se o paciente coça os olhos, o ceratocone é uma consequência grave, né? O paciente que tem alergia, que tem rinite principalmente, coça muito os olhos. E coçar os olhos não é normal. As pessoas acham, às vezes, eu cocei a vida inteira. O que eu vejo chegar paciente aqui com 20, 30 anos, com a córnea já absolutamente, totalmente deformada pelo ceratocone, e se tivesse usado um antialérgico, tivesse ido no oftalmologista mais cedo, não teria aquela situação. Então, a deformidade do ceratocone não se tem como voltar atrás ainda. Né? Deformou. O que a gente faz, tecnicamente, é remodelar a córnea quando é possível. Não é toda a córnea que é possível, não é todo mundo que tem bom resultado, porque ainda falando de anel, a gente tem 3.200 possibilidades de anel. Então a gente tem os anéis inventados pelo Paulo Ferrara, que são os anéis simétricos, um gênio que teve uma grande sacada e investiu tempo e dedicou a vida a isso. E tem os anéis assimétricos criados pelo Dr. Delcio Bonfante, que é um grande amigo, que esse anel que você foi implantado foi o protótipo. No segundo bloco. Foi o protótipo desse anel 180 assimétrico. Então, o Dr. Delcio inventou esses anéis assimétricos e também tem mudado muito. Então, tem muita gente apaixonada por ceratocone, tem um grupo enorme, doutora Edna, doutora Belkis, doutora Jordana, muita gente, assim, Frederico Bicalho, tem muita gente que nem eu falei, eu tenho que pedir desculpas aos que eu não lembrei, porque são grandes amigos e pessoas apaixonadas por isso. Nós vamos voltar no segundo bloco e mostrar o que acontece quando você coça os olhos, quais são os tratamentos de última geração, levando esperança para você em casa que talvez sofra de ceratocone. A gente volta já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, com esse gênio aqui, Dr. Marcelo Tojar, que além de mestre e doutorando, ele também é membro do Laboratório de Inovação e Tecnologia de Saúde da Unifesp, tá bom? Nós vamos mostrar o que acontece se você coça o olho. Mostra pra gente nesse vídeo. Você que tem mania de coçar o olho, por favor. Esse vídeo foi feito por um pesquisador da Alemanha, Dr. Gatinel, e circulou muito, né? Vocês olhem aqui nesse olho, ele vai começar a coçar. Olha. Isso foi feito dentro de uma ressonância magnética sendo filmado, né? Mas está amassando um ovo. Isso, então você imagina o dano que isso daí tem. Pra vocês terem ideia, a córnea tem 0,5 milímetro, aquele risquinho menor da régua, divide por 2 de espessura.
Logo atrás, nessa região, a gente tem o cristalino. E aqui a gente tem a retina, que tem 1/5 de milímetro de espessura. Então não é só ceratocone, também descolamento de retina, luxação de cristalino, rotura das estruturas intraoculares. Então, muito importante não coçar os olhos. E aí, pessoal, o que nós temos hoje, que o nosso pesquisador tinha o Marcelo Carrara, né? E depois tem o Paulo Ferrara. Paulo Ferrara. Isso, e Delcio o Bonfante. Delcio Bonfante. Delcio Bonfante tem não sei quantas combinações para tratamento de ceratocone que antigamente não se tinha tanto sucesso. Agora... Foram sendo desenvolvidos com o passar dos anos. Começou com um tipo só de anel, um tamanho e uma espessura. Com o passar do tempo, foram acrescentando, foi se percebendo que quanto mais grosso, quanto maior o arco, quanto maior o formato, quanto assimétrico, simétrico, foi dando efeitos em relação a isso. Se a gente somar hoje todos os anéis que existem, isso foi um cálculo que quem fez foi o Dr. Frederico Bicalho, de Minas Gerais, a gente tem 3.200 possibilidades entre tamanhos de arco e espessura para poder ser usado em cada caso. Porque cada córnea com ceratocone é única no mundo, é única no planeta. Então eu tenho que saber identificar que tipo de deformidade, como é que eu vou agir e o que eu vou escolher. Esse é o grande desafio hoje em dia. Porque isso está na mão de alguns poucos que têm esse conhecimento de como fazer o planejamento. A indústria coloca à disposição o nomograma, que é uma regra geral para se aplicar. Funciona muito bem para casos, principalmente casos iniciais, casos intermediários. Casos avançados ainda é um mistério. A gente ainda tenta agora associar 2 anéis, associar lentes intraoculares com o anel. Então tem ainda uma fase que a gente mandava direto para o transplante, que hoje a gente já está conseguindo reverter precocemente. Nós temos uma imagem do meu olho aqui na tela, que é a imagem do que foi feito dentro do meu olho. Então, junho violeta, esse mês de conscientização, não coce os olhos. Eu sempre tive muito bronquite, rinite. Eu fazia tratamento, mas descontinuava. Então, toma cuidado, você que tem filho, você que coça os olhos, para de coçar e procura ajuda médica. Ele mesmo encaminha a profissionais especialistas nesse tratamento. E aqui é o exame. Qual é o exame que identifica o ceratocone? E explica pra gente o que é o vermelho, o azul e o verde aí nessa tela. Isso daqui é um exame chamado tomografia da córnea. Esse é um exame chamado Galilei. Existe um outro aparelho também chamado Pentacam. O Pentacam, por incrível que pareça, a gente fala que o Brasil é o país do ceratocone, né? A gente tem tecnologia de anel. O Pentacam, o grande desenvolvedor dos mapas e pesquisador assim fantástico, o Dr. Renato Ambrosio. E o Galilei, que é um outro brasileiro, mas ele é peruano, naturalizado brasileiro, que é o Dr. Carlos Arce, que está indo amanhã pela primeira vez no ambulatório de ceratocone da Unifesp, é meu convite, vai ser nosso colaborador lá. Foi ele que fez os mapas do Galilei. O Galilei é um equipamento suíço e o Pentacam um equipamento alemão. Então você vê que 2 brasileiros que foram resolver o problema que se usa no mundo inteiro. Que né? legal, que legal. Parabéns. O ceratocone causa uma deformidade na córnea. O que é vermelho é mais curvo. O que é azul, ele é mais plano. Então, essa córnea, o grande problema dessa córnea é que eu tenho uma irregularidade grande aqui e aqui muito plano. Ou seja, daqui 37, daqui 50, 23 graus de astigmatismo em 3 milímetros de córnea. 23 graus. De astigmatismo em 3 milímetros de córnea. Então imagina, você está em Campinas, quem conhece Campinas chama Campinas porque era Campina, né? Uhum. E aí você chega na Montanha do Japi, Sim, né? Você veio de Campinas para Jundiaí e você chegou. Talvez aqui Campos do Jordão, que é o lugar mais alto do Brasil. Então, isso é o ceratocone, pessoal. E aí existem combinações diferentes de anel. E aí a gente tem em cima dessa topografia, né? Não é topografia o nome certo? Essa aqui é uma tomografia. O exame que antecede o tomógrafo é o topógrafo. Que a gente faz o diagnóstico precoce com topógrafo. É mais acessível, é mais difundido na rede pública, é bem mais fácil de achar topografia. Desconfiou? Vai para a tomografia. Aí na tomografia a gente identifica detalhes como as espessuras corneanas, como que é a face posterior da córnea. Olha o nível de deformidade dessa córnea. Aqui eu tenho uma depressão de 60, aqui uma elevação de 76. Então, 150 de diferença numa córnea de 400. E olha que legal a foto da córnea depois de tratada, depois de operada, tá bom? Então, isso aqui... é um olho, olha lá. Esse é o meu olho, não parece, mas é o meu olho, que colocou, fala um pouquinho sobre
essa nova técnica, né? Tem quantos anos esse? Então, esse anel, você colocou o primeiro anel, se não foi o primeiro, foi o segundo. O primeiro anel, 180 graus de arco, tá vendo? Como se fosse o transferidor que a gente aprende no colégio. O paciente foi o primeiro? Assimétrico. Você lembra que eu falei para você, espera que vai vir. Então, esse anel hoje já é um anel que está sendo usado bastante. Doutor, foi uma cortesia do Dr. Delcio Bonfante, encaminhou para mim para eu poder operar você. Porque o seu caso, a gente já estava pensando em como fazer com casos iguais ao seu caso apareceu... O meu caso apareceu bem na hora que a gente estava falando sobre isso. Eu falo que eu não acredito em coincidências, eu acredito que Papai do Céu faz providências. Sim, também acho. Porque eu até me emociono até hoje, porque para você é muito impactante, cara, verdade. Deixa eu dar uma... Mas, gente, é muito legal, e olha que legal... Bonfante, obrigado aí, querido. Ainda me emociono porque, gente, eu ainda me comove quando eu vejo um cego na rua, um deficiente visual, né? E eu paro o carro. Eu falo, não custa para mim parar um pouco e fazer. Então, se eu não tenho algo extremamente urgente, eu paro, que todas as deficiências me comovem, né? Porque isso dói, gente, pessoal. Quando você deixar de se incomodar com a dor do outro, se preocupe com o ser humano que você é, né? Sim. Porque, né? E aí, até hoje, então, para mim é muito impactante, uma honra a gente poder gravar esse programa de Junho Violeta. E essa história também, quantas outras, você já operou, quantas pessoas nessa nova técnica, quanta gente tem nessa a gente fila? opera bastante, né? Então, assim, na Escola Paulista de Medicina, a gente tem um volume enorme de pacientes, um volume enorme de cirurgias, então... A gente faz bastante dessa cirurgia lá. O que a gente não pode nunca deixar de tirar do paciente é uma coisa chamada esperança. Claro que a gente não sabe, não conhece tudo, a gente não pode curar todas as doenças. Ceratocone a gente está caminhando muito rápido, sai em torno de 700 pesquisas por ano, então nesse momento que eu estou falando com você, eu já estou desatualizado, porque eu não li as coisas de hoje e amanhã vou ter que ler de novo. Então, o que eu quero deixar de mensagem para os pacientes de ceratocone pra gente ir nessa reta assim, não perca a esperança. Às vezes as pessoas perdem a esperança e isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, independente de doença, qualquer coisa. Sim. Tenha esperança, existe tratamento. Então, quando a gente entra na faculdade de medicina, a primeira coisa que eles falam para a gente é assim, se você não pode curar, você pode aliviar. Se você não pode aliviar, pelo menos você pode confortar. Então, assim... Hoje a gente vê uma cobrança grande por resultados. E o médico não é um super-homem. Nós estamos nos esforçando ao máximo dentro dos nossos limites. Eu tenho um conhecimento dentro de mim que não é o maior do mundo. Tem muita gente que sabe mais que eu. Então, chegar num limite que eu não tenho o conhecimento, eu vou encaminhar para um amigo, vou ligar para um amigo. Então, tem um caso. Agora, o que eu não posso deixar de me interessar pela pessoa, pelo ser humano, que a gente ganha um presente desse cara, que é falar assim, a missão da minha vida é ajudar o próximo. Então, quando entra alguém dentro do meu consultório, o que ele espera de mim é que eu ajude. E não que eu dê uma solução. Não vou consertar o olho do paciente. Eu vou mudar a vida dele. Sim. Então, assim, eu tive um caso que não é ceratocone, eu falei hoje de tarde para uma paciente até. Eu tive um caso, uma paciente de olho seco, uma senhora... E a gente faz colírios hoje de tudo quanto é jeito, né? Então, existe um tipo de colírio que a gente faz com o sangue da própria pessoa para quem tem olho seco severo. E essa paciente começou a usar. E a família era uma família que estava meio assim, afastado, meio longe e tal. Começou, a mulher melhorou a autoestima da mulher. Sim. O marido entrou na mesma frequência, melhorou a autoestima do marido. Melhorou a autoestima dos filhos, melhorou a autoestima da família inteira. Quer dizer, você vê que às vezes você consegue dar esperança, você alivia aquela dor, você alivia o que precisa ser aliviado, você muda a vida das pessoas. Então, aqui uma mensagem não para os pacientes, para os médicos. Meus colegas de profissão, façam o sonho de vocês virar realidade. Um dia vocês sonharam em ajudar as pessoas. Não é fácil ser médico, a gente apanha muito, a gente sofre muito, as pessoas não reconhecem, mas dentro da gente tem um sentimento que deve ser cultivado, de ajudar o próximo. E é isso. Esse é o Junho Violeta, Dr. Marcelo Tojar,
Um beijo no coração de vocês, parabéns, meu querido. Que Parabéns você pelo faça programa, ainda Marcelo. muito mais pessoas enxergar e levar esperança. E que você tenha um excelente junho. Um beijo no coração de vocês e voltamos semana que vem com um próximo episódio inédito. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.